Pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os campos de experiência, dando continuidade aos nossos vídeos da BNCC para a Educação Infantil. Então, para a gente começar essa conversa, primeiro eu gostaria de falar que a proposta curricular para a educação infantil, a partir da BNCC, não foi apenas uma troca de palavras. Então, a gente não pode associar que mudou a palavra atividade e agora se transformou em experiência. O conceito de experiência, o conceito de campo de experiência é completamente diferente da prática realizada a partir de atividades prontas, né? Enfim. Esse conceito, essa ideia de campo de experiência, ela é inspirada na pedagogia de Reggio Emilia, né, na Itália, onde eles já trabalham com um currículo todo organizado por campos de experiência na educação infantil. Então, essa ideia vem aí para o Brasil, dialoga com a proposta da nossa Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil e propõe o quê? Propõe um arranjo curricular que vai acolher as situações concretas da vida cotidiana das crianças e entrelaçando aí os seus saberes com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, promove aquele encontro que a gente já vem discutindo aí quando a gente fala em planejamento para a educação infantil, né? Onde a gente vai unir aí todos os interesses, os desejos, as curiosidades, os saberes das crianças com a intencionalidade do professor, que está marcada por esse currículo, que é todo esse conhecimento que foi acumulado aí ao longo do tempo pela humanidade. Né? Então, essa é a grande diferença do trabalho com campos de experiência. Ele sai só daquilo que o professor considera, que o currículo considera importante trabalhar, ele acolhe também essa criança. Ele traz a criança para pensar, né, e para ser protagonista aí desse currículo. Quando a gente pensa em campos de experiência, algumas perguntas vêm à cabeça, né? E eu me questiono algumas coisas como professora também. Uma das primeiras perguntas é: que mundos possíveis podemos criar para as crianças, com as crianças, né? Para e com as crianças. Então, que possibilidades de trabalho e de experiências diferenciadas a gente pode estar organizando para as crianças vivenciarem? Então, a gente sai também da experiência de só ficar sentado preenchendo folhas e a gente proporciona aí espaços, ambientes e materiais onde as crianças vão viver coisas diferenciadas, né? Mundos diferentes, que vão além da experiência de ficar sentado e só a hora de brincar é a hora do parque. Então, o campo de experiência ele traz um conceito completamente diferente dessa ideia. Outra pergunta que eu trago e que eu considero assim fundamental é como a criança vai viver cada campo de experiência. E esses campos de experiência aí também entrelaçados, né? Então, a criança ela precisa viver. Como ela vai viver o eu e outro nós? Isso a gente tem que ter em mente e tem que refletir e tem que conhecer a essência da proposta de cada campo de experiência. Como que a criança vai viver corpo, gesto e movimento? Como que a criança vai viver traços, sons, cores e formas? A gente precisa ter consciência disso e compreender que os campos de experiência eles vão unir conhecimento, as múltiplas linguagens e as práticas sociais. Então, por exemplo, a criança ela vai aprender muitas coisas, né, que são conhecimentos aí acumulados pela humanidade, como a gente já falou, mas ela também o campo de experiência também vai trazer aprendizagens importantes, como, por exemplo, se alimentar, fazer sua própria higiene, a questão da comunicação, as múltiplas, isso, né, a gente está falando agora no âmbito aqui das práticas sociais, nas múltiplas linguagens, não só focadas aí na questão da matemática ou da linguagem oral escrita, mas linguagens plásticas, visuais, sonoras. Então, a gente vai estar trabalhando aí com esses três âmbitos, né, interligados. Então, é o conhecimento, as múltiplas linguagens e as práticas sociais. A mistura disso tudo aí é que a gente vai conseguir compreender e pensar um campo de experiência e os campos de experiência.
e trazendo sempre em mente como que a criança vai viver esse campo de experiência na prática. Outra questão importante que eu trago aqui para marcar os campos de experiência é que eles estão relacionados aí com as áreas do conhecimento da BNCC. Então, são 5 campos de experiência: o eu, outro, nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. E a gente tem ali também as 5 grandes áreas do conhecimento lá do ensino fundamental, que são as linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e ensino religioso. Mas não quer dizer que um está diretamente relacionado ao outro, ou seja, a matemática é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A matemática está nesse campo de experiência, mas a matemática também está nos traços, sons, cores e formas. A matemática também está presente no corpo, gesto e movimento, também está presente na escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, o campo de experiência, ele é uma proposta interdisciplinar por excelência. Então, todos esses conteúdos, né, e aí agora a gente já tem trazido aí um novo termo, que é o intercampus. Né? Mas essas áreas do conhecimento, elas vão fazer parte de todos os campos de experiência, de forma, né, interdisciplinar. Então, os campos de experiência, eles vão possibilitar a criação dos contextos educativos. Como que a gente vai organizar esses contextos? A gente precisa pensar em algumas coisas. Em tempos, né, respeitando o tempo de cada criança, seus ritmos, necessidades, tempo individual, o tempo do grupo, né? E o tempo, ele vai favorecer a continuidade, né, a continuidade das propostas. Não são propostas, quando a gente fala em campo de experiência, que tem um fim nela mesma. Né? Com certeza, a gente vai ter aí ganchos que a gente vai ampliando e aprofundando várias questões a partir do trabalho com os campos de experiência. Quando a gente pensa em campo de experiência, em contexto educativo, a gente está falando também de espaços. Todos os espaços educam, os espaços internos, os espaços externos. Os espaços, eles são referência, eles representam segurança, os espaços, eles precisam acolher. A criança, ela vai conhecendo, né, esse espaço a partir das vivências e das referências. Então, a organização, os materiais, os cheiros, as texturas. Então, quando a gente organiza uma escola, um ambiente escolar, a gente tem que entender que todos esses espaços educam. Então, o que está nas paredes, desde os murais, né, esses murais, eles, lá na entrada da escola, eles estão comunicando a quem? Ele vai trazer comunicação para a criança, então ele está na altura da criança, ele está acessível. Como está a organização e a limpeza dos banheiros? O que a criança vai aprender dentro de um ambiente de banheiro? Quais são os aromas que vão ficar marcados aí a partir, né, da vivência nesse ambiente que ela vai estar aprendendo e vai estar convivendo com outras crianças, desenvolvendo aí autonomia e higiene. Então, a gente precisa pensar nesses espaços e compreender que não é só a sala de aula que é um espaço educador, a escola é um espaço educador, né? Todos os ambientes da escola, desde a entrada, né, a criança ela vai aprendendo com tudo que a escola está comunicando, em todos os ambientes. E os materiais, né? Então, os materiais, eles vão possibilitar a criação desses contextos educativos e trazer aí um rol, né, de possibilidades de exploração e de experiências diversificadas. Então, a gente precisa pensar na diversidade de materiais estruturados e não estruturados. Eu tenho alguns vídeos já falando sobre isso, né? Então, quando a gente pensa nessa organização dos materiais, a gente tem que pensar que eles vão favorecer, né, essa possibilidade de escolha e de criação. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado para esses materiais não estarem só ao alcance do professor. Porque se estiver só ao alcance do professor, é o professor que vai escolher. Né? E aí você já está tirando aí essa autonomia, esse direito de escolha, de participação da criança. Então, a criança, para ela ter essa possibilidade de escolha, o material tem que estar acessível. Materiais, eles vão contribuir aí para a qualidade das pesquisas. Então, diferentes texturas, diferentes cores, diferentes temperaturas. Se você só oferece plástico, você está oferecendo um tipo de experiência para a criança. Os materiais, eles vão proporcionar diversas formas de agir, né? E aí os materiais não estruturados, eles vão possibilitar isso.
né? Você criar, você observar a criança, né? Criando diversos contextos e manipulando e criando coisas diferentes com aquele material. Algo que a gente precisa prestar atenção é a quantidade, né? Ela deve ser proporcional aí à quantidade de crianças. Os materiais eles devem favorecer o jogo simbólico, aí é importante a gente estar prestando aí atenção nas faixas etárias. E aí eu vou fazer em outros momentos aí algumas falas sobre a questão do brincar heurístico, então para a gente pensar, né? O 0 a 2 anos, onde vai ter lá o cesto do tesouro, né, e depois a gente vai pensando em bancadas de experimentação, então, e outras possibilidades para favorecer esse jogo simbólico conforme, né, a faixa etária da criança. E esses materiais, eles vai favorecer a criança a criar enredos, né, e diferentes histórias. Então, a questão da linguagem, ela vai ser muito estimulada, ela vai ser extremamente trabalhada aí. Quanto mais a diversidade material, né, for maior, mais a gente vai estar possibilitando a criança construir diferentes enredos. Tá? Então, gente, um pouquinho sobre os campos de experiência, e o próximo post eu vou começar a falar sobre cada campo de experiência. Então, uma semana o eu, outro nós, outra semana corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas. A gente vai discutindo aí um pouco de cada campo de experiência e pensando nas possibilidades desses campos de experiência se unirem, né, e criando aí contextos de aprendizagem a partir do trabalho com os campos de experiência. Então, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, é só deixar aí que a gente conversa, tá bom? Obrigada e até a próxima!